Olá, salve, salve a todos, aqui Manuel Carvalho com mais a parte 2 do nosso podcast, leitura da nossa declaração de fé. Hoje nós estaremos dando início à profissão de fé em si, na primeira parte desse podcast, primeiro episódio. Nós tratamos da apresentação e da introdução acerca dele. Hoje eu estarei trazendo para vocês a página 13, que dá início à nossa profissão de fé, e vai estar trazendo o cremos. Então, hoje eu vou fazer o cremos e assim sucessivamente, dando continuidade às páginas seguintes. Vamos lá à leitura? Cremos. Primeiro, são os itens. Esse foi o primeiro documento da declaração de fé da nossa igreja. E em 2016 foi feito esse documento que nós estamos lendo, de 120 páginas. Mas antes desse documento, que é a declaração de fé em si, houve o cremos. Então o texto diz o seguinte: 1. Na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Parágrafo 2. Em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial os seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo involuntário. Deuteronômio 6:4, Mateus 28:19, Marcos 12:29, Gênesis 1:1 e 2:7, Hebreus 11:3 e Apocalipse 4:11. Parágrafo 3. No Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem, na concepção e no seu nascimento virginal, em sua morte vicária e expiadora, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. João capítulo 3:16 e 18, Romanos 1:3-4, Isaías 7:14, Mateus 1:23, Hebreus 10:12, Romanos 8:34 e Atos 1:9. Parágrafo 4. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com o Pai e o Filho, Senhor e vivificado, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o povo. 2 Coríntios capítulo 13, verso 3, 2 Coríntios 3, 6 a 17, Romanos 8:2, João 16:11, Tito 3:5, 2 Pedro 1:21 e João 16:13. Capítulo 5. Na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus, que somente o arrependimento e a fé na obra expiadora e redentora de Cristo poderá restaurá-lo a Deus. Romanos 3:3 e Atos 3:19. Capítulo 6. Parágrafo 6. Capítulo não, pessoal. Parágrafo 6. Na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo,
pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus para tornar o homem aceito no reino dos céus. João 3 a 8. Efésios 2, 8 e 9. Parágrafo 7º. No perdão dos pecados, na salvação plena e na justificação pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. Atos 10, 43, Romanos 10, 13, Romanos 3, 24, 26 e Hebreus 7, 25 e Hebreus 5 e 9. Parágrafo 8. Na Igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una, santa e universal Assembleia dos Fiéis, remidos de todas as eras e todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus. 1 Coríntios 12, 27, João 4, 23, 1 Timóteo 3, 15, Hebreus 12, 23 e Apocalipse 22, 17. Parágrafo 9. No batismo bíblico efetuado por imersão em águas, uma só fé, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo. Mateus 28, 19, Romanos 6, 1 a 6 e Colossenses 2, 12. Parágrafo 10. Na necessidade e na possibilidade de termos vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Hebreus 9, 14 e 1 Pedro 1, 15. Parágrafo 11º, ou parágrafo 11. No batismo no Espírito Santo, conforme as Escrituras, que nos é dado por Jesus Cristo, demonstrado pela evidência física do falar em outras línguas conforme a sua vontade. Atos 1, 5 e Atos 2, 4. Atos 10, 44 a 46 e Atos 19, de 1 a 7. Parágrafo 12, ou 12º. Na atualidade dos dons espirituais distribuídas pelo Espírito Santo à Igreja para sua edificação conforme sua soberana vontade para o que for útil. 1 Coríntios 12, de 1 a 12. Parágrafo 13 ou 13º. Na segunda vinda de Cristo, em duas fases distintas, a primeira invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. A segunda, visual, visível e corporal, com a sua igreja glorificada, para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. 1 Tessalonicenses 4, 16, 1 Tessalonicenses 17, 1, Coríntios, 1 Coríntios. Ou 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 16 a 17, 1 Coríntios 15, do 51 a 54, Apocalipse 24, Zacarias 14 e 5, Judas 1, 14. 14º, no comparecimento ante o tribunal de Cristo de todos os cristãos arrebatados, para receberem a recompensa pelos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. 2 Coríntios 5, 10. 15º parágrafo, ou parágrafo 15. No juízo final, onde comparecerá todos os ímpios, desde a criação até o fim do milênio, os que morrerão durante o período milenial e os que, ao final desta época, estiverem vivos, e na eternidade de tristeza e tormento para os infiéis, e vida eterna e gozo e felicidade para os fiéis de todos os tempos. Mateus 25, 46, Isaías 65, 20, Apocalipse 20, 11 a 15 e Apocalipse 21, do 1 ao 4. 16º parágrafo, ou parágrafo 16.
Cremos também que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo como união entre o homem e uma mulher, nascidos macho e fêmeas, respectivamente, em conformidade com o definido pelo sexo de criação geneticamente determinado. Gênesis 2:18, João 2, de 1 a 2, e Gênesis 2:24 e Gênesis 1:27. Antigamente, o primeiro documento, só existiam 4. Houve a necessidade, eram 14. Houve a necessidade de incluir esse aqui por conta de muitas coisas que estavam acontecendo. Certo? Esse foi o nosso podcast, falando sobre o que cremos. E no próximo episódio nós estaremos trazendo o capítulo 1, o primeiro capítulo da nossa declaração de fé. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e vamos continuar adorando a Deus e bendizendo o nome santo do Senhor Jesus. Esse foi o segundo episódio da nossa leitura da Declaração de Fé da Assembleia de Deus no Brasil. Eu sou Manuel Carvalho e estarei com você em toda a nossa leitura da nossa Declaração de Fé. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.